Relatório do experimento de destilação, Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, UFSC 2016. O processo de destilação baseia-se no fenômeno da diferença de volatilidade. A partir da vaporização parcial de uma mistura, aquecendo-a até seu ponto de ebulição, produz-se um vapor mais rico nos componentes de maior volatilidade, enquanto que o líquido vai ficando cada vez mais rico nos componentes menos voláteis. A destilação é um dos processos mais utilizados a nível industrial para a separação de componentes em uma mistura de líquidos. O possível arranjo que proporciona uma grande área de interface para transferência de massa e calor é a coluna de recheio, sendo que este recheio pode ser de vários tipos, como anéis de Rache, anéis de Lessing, cela de Beer, entre outros. Nessas colunas, o vapor tem movimento ascendente entrando em contato com o refluxo do líquido descendente. Este processo de contato é contínuo e difere das condições da coluna de pratos, onde o enriquecimento é por andares. Nas colunas convencionais, o vapor que sai de um prato estará mais rico do componente mais volátil, enquanto o líquido que desce estará mais rico do componente menos volátil. O recheio oferece como vantagem o fato de proporcionar uma maior turbulência, reduzindo o tamanho da coluna e otimizando assim o processo. O objetivo desta prática é analisar a separação binária em uma coluna de destilação com recheio, determinar o número de pratos teóricos desta coluna e dimensionar uma coluna a nível industrial. Para a realização deste experimento, foi necessário o uso dos seguintes materiais: uma coluna de destilação contendo um refervedor, módulo refluxador, um condensador e recheios de anel de Rache, além de materiais extras como um cronômetro, termopares ligados online a um microcomputador, um picnômetro, balança analítica, pipetas e provetas. O experimento foi realizado em duas razões de refluxos, 2:1 e 1:2. Primeiramente foi posto uma solução de aproximadamente 15% em peso de álcool em água, até que a mesma ocupasse 3/4 do volume do refervedor. Assim, a válvula de água foi aberta para permitir a refrigeração do condensador. O sistema de aquecimento da manta elétrica foi acionado, assim como o sistema eletroímã do módulo de refluxo para controlar a destilação em refluxo 2:1. O microcomputador foi ligado para acessar os dados de temperatura da coluna. Quando a solução no refervedor entrou em ebulição, manteve-se a destilação em refluxo 2:1 até que as temperaturas no refervedor e ao longo da coluna, observadas através de um microcomputador, estivessem estabilizadas. Dessa maneira, foi possível retirar uma amostra de aproximadamente 30 ml do produto de topo, anotar o seu tempo de retirada e pesar essa amostra para realizar o posterior cálculo da vazão de destilado. E também foi possível determinar a densidade e calcular a fração molar. Logo após, também retirou-se uma amostra de 30 ml do produto de fundo para determinar a densidade e realizar o cálculo das frações molares. Para esses cálculos, utilizou-se um picnômetro previamente calibrado. Após o procedimento a refluxo 2:1, procedeu-se à coleta de dados contidos no microcomputador para a segunda etapa do experimento, ou seja, a destilação em refluxo 1:2. A curva do destilado nos permite dizer que ele começou a ser produzido a partir do ponto de 62 minutos, atingindo o equilíbrio térmico na temperatura de 49 graus Celsius. Após a mudança da vazão de refluxo de 1 para 2 no instante 80 minutos, podemos constatar que as temperaturas se mantiveram constantes. Podemos observar um leve aumento de T1 no momento de mudança do refluxo. Isso se deve pois o refluxo diminuiu comparado com a situação anterior, mas a água estava voltando para a coluna, e como a água tem uma temperatura de ebulição maior do que o álcool, causou esse aumento leve de temperatura nos termopares. Analisando o gráfico de perfis de temperatura ao longo do tempo, para o caso do refluxo total, a temperatura do refervedor tem um comportamento linear até o ponto em que atinge 86 graus Celsius. A temperatura do primeiro estágio da coluna começou a aumentar a partir de 37 minutos, onde o vapor venceu os recheios inicialmente frios da coluna e alcançou o primeiro termopar, atingindo a sua temperatura de equilíbrio em aproximadamente 81 graus Celsius.
Após a passagem do vapor nesse estágio, ele seguiu para os outros, causando assim um aumento brusco da temperatura, observado no gráfico, devido ao contato com os demais termopares, e posteriormente estabilizando as temperaturas nesses pratos em aproximadamente 80 graus Celsius. Quando mudamos a vazão de refluxo de 2 para 1, podemos observar que não tem nenhuma mudança significativa. Porém, era esperado um certo decréscimo na temperatura medida pelos termopares, pois há álcool retornando à coluna nesse caso, o qual possui uma temperatura de ebulição menor do que a água. Na situação de refluxo zero, há um aumento de temperatura devido à maior quantidade de água em contato com os termopares. O líquido no topo está rico no componente mais volátil, ou seja, o álcool. No momento em que esse líquido retorna para a coluna, ele desce e entra em contato com os vapores que sobem. Dessa forma, possibilita-se que o componente menos volátil, que está no estado de vapor, troque calor com o componente mais volátil contido no líquido. Como resultado, troca-se de lugar os componentes. O líquido cada vez mais rico, com o componente menos volátil, e o vapor pelo mais volátil. Assim, quanto maior a razão de refluxo, menos bandejas são necessárias para atingir um mesmo grau de separação. Na ilustração, tem-se a curva de equilíbrio etanol-água, possuindo os valores de XA no fundo e YA no topo, pode-se obter os valores de equilíbrio a partir do gráfico XY desse equilíbrio apresentado. Após calculada a densidade da mistura através do piquenômetro, podemos calcular a fração mássica de fundo e do topo, as quais foram convertidas para frações molares e estão marcadas no gráfico. Em seguida, o número de pratos mínimos para o caso do refluxo 1 para 2 foi obtido sendo ele igual a 4, da mesma forma que o refluxo total. Analogamente ao processo anterior, para o caso refluxo 2 para 1, com a equação mostrada na imagem, obtemos pelo método McCabe-Tilley o número de pratos mínimos necessários para a etapa que foi 2. A altura de enchimento da coluna foi calculada através do número de pratos vezes a altura equivalente em pratos teóricos. O número de pratos foi calculado através do gráfico de McCabe-Tilley. A altura de enchimento foi padronizada em 60 centímetros. Foi feito para refluxo total, refluxo de 1 para 2 e de 2 para 1, resultando no AETP em centímetros de 15, 15 e 20 centímetros, respectivamente. Foi feita uma comparação do número de pratos para refluxo total, através do método de Murphy, método de Fensky e McCabe-Tilley. O método de Murphy, utilizamos a equação ilustrada na tabela. Para o método de Fensky, foi utilizada a volatilidade relativa, A e B, e a volatilidade relativa média. Na tabela, pode-se ver que o número de pratos equivalentes para o método de McCabe-Tilley foi 4, Fensky foi 4 e de Murphy, resultando num número de pratos igual a 6. O problema proposto visa o dimensionamento de uma coluna de destilação para uma pequena indústria produtora de álcool com o intuito de separar uma mistura de água e 5% em peso de álcool. O dimensionamento está relacionado à definição da altura e diâmetro da coluna, além de vazão de topo e de fundo. Antes de dimensionar a coluna de destilação propriamente dita, deve-se primeiramente definir as variáveis de projeto e realizar testes laboratoriais para definir parâmetros que permaneçam constantes independentemente da escala do projeto. Entre esses parâmetros encontram-se a eficiência do recheio e fluxo ou velocidade máxima de vapor. A partir da eficiência do recheio e do número de pratos necessários, pode-se definir a altura da coluna. Já com a velocidade máxima e a taxa de evaporação no refervedor, pode-se definir o diâmetro da coluna de recheio. Portanto, com esses dados em mãos, é possível realizar um scale-up
da coluna de laboratório para a escala industrial.